Bom, conforme eu havia prometido, hoje estaremos dando continuidade ao assunto da queda de Satanás. Veja, o espírito de descontentamento que assim se acendeu no céu estava então a fazer a sua obra funesta. Conquanto não houvesse uma insurreição declarada entre os anjos, a divisão de sentimentos imperceptivelmente começou a crescer entre eles. Alguns haviam que olhavam com favor para as insinuações de Lúcifer contra o governo de Deus. Posto que tivessem estado até ali em perfeita harmonia com a ordem de Deus estabelecida, achavam-se agora descontentes e também infelizes, porque não podiam penetrar seus conselhos insondáveis. Não estavam satisfeitos com seu propósito de exaltar o Senhor Jesus. Estes se encontravam prontos para apoiar a exigência de Lúcifer para ter autoridade igual ao do Filho de Deus. Entretanto, anjos que eram fiéis e verdadeiros sustentavam a sabedoria e justiça do decreto divino e também se esforçavam por reconciliar este ser desafeto com a vontade de Deus. Cristo era o Filho de Deus, tinha sido um com ele antes que os anjos fossem chamados à existência. Sempre esteve ele à direita do Pai. Sua supremacia, tão cheia de bênção a todos os que vinham sob o seu domínio benigno, não havia até então sido posta em dúvida. A harmonia do céu nunca foi interrompida. Por que se deveria agora haver essa discórdia? Os anjos fiéis apenas podiam ver consequências terríveis para essa dissensão. Então, com rogos ansiosos, aconselhavam os que estavam desafetos a renunciarem seu intuito e mostrarem-se novamente leais para com Deus pela fidelidade ao seu governo. Com grande misericórdia, de acordo com o seu caráter divino, Deus suportou, amigos, longamente a Lúcifer. O espírito de descontentamento e desafeição nunca antes havia sido conhecido no céu. Era um elemento novo, estranho, misterioso e também inexplicável. O próprio Lúcifer não esteve a princípio consciente da natureza verdadeira dos seus sentimentos. Durante algum tempo, ele receou exprimir a ação e imaginações da sua mente. Todavia, não as repeliu. Não viu para onde se deixava levar. Entretanto, esforços que somente o amor e a sabedoria infinitos podem imaginar foram feitos para convencê-lo do seu erro. Provou-se que sua desafeição era sem causa e fez-se-lhe ver que seria o resultado de persistir em sua revolta. Lúcifer estava convencido de não ter razão. Viu que justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Salmo 145, versículo 17. Que estatutos divinos são justos e que com tais ele os deveria reconhecer perante de todo o céu. Houvesse ele feito isso e poderia ter salvo a si mesmo e também a muitos anjos. Ele não tinha naquele tempo repelido totalmente a sua lealdade a Deus. Embora tivesse deixado sua posição como querubim cobridor, se contudo ele estivesse disposto a voltar para Deus, reconhecendo então a sabedoria do seu Criador e satisfeito por preencher o lugar que a ele foi designado no grande plano de Deus, teria então sido reintegrado às suas funções. Chegado então era o tempo para uma decisão final. Deveria render-se completamente à soberania divina ou colocar-se em franca rebelião. Quase chegou a decisão de voltar, mas o orgulho o impediu de fazer. Era sacrifício demasiado grande para quem foi tão altamente honrado confessar que esteve em erro, que suas imaginações eram errôneas e render-se à autoridade que ele procurou demonstrar ser injusta logo agora. Um compassivo Criador, sentindo terna piedade por Lúcifer e também pelos seus seguidores, procurava fazê-los retroceder do abismo e da ruína em que eles estavam prestes a imergir.
Sua misericórdia, porém, foi mal interpretada. Lúcifer apontou a longanimidade de Deus como uma prova de sua superioridade a ele, como indicação de que o Rei do Universo ainda concordaria com suas imposições. Se os anjos permanecessem firmes com ele, declarou, poderiam ainda ganhar tudo o que eles desejavam. Persistentemente defendeu a sua conduta e entregou-se então amplamente ao conflito contra o seu Criador. Assim foi que Lúcifer, o portador da luz, aquele que participava da glória de Deus, que servia junto ao seu trono, tornou-se pela transgressão Satanás, o adversário de Deus e dos seres santos, e destruidor daqueles a quem o céu confiou a sua guia e guarda. Rejeitando com desdém os argumentos e rogos dos anjos fiéis, acusou-os de serem escravos iludidos. A preferência mostrada para com Cristo declarou Satanás ser um ato de injustiça tanto para si como para com todo o exército celestial. E anunciou que não mais se sujeitaria a esta usurpação dos seus direitos. Nunca mais então reconheceria a supremacia de Cristo. Resolveu reclamar a honra que deveria ter sido conferida a ele e tomar o comando de todos os que se tornassem os seus seguidores por fim. E prometeu àqueles que entrassem para suas fileiras um governo novo e também melhor, sob o qual todos desfrutariam de liberdade. Grande número de anjos deram a entender seu propósito de o aceitar como o seu chefe. Lisonjeado pelo apoio com que suas insinuações eram recebidas, ele esperou conquistar todos os anjos para o seu lado. Tornar-se então igual ao próprio Deus e ser obedecido por todo o exército celestial. Os anjos fiéis ainda instavam com ele e com os que com ele simpatizavam para que se submetessem a Deus. Apresentavam-lhes o resultado inevitável caso se recusassem a isso. Aquele que os criou poderia subverter seu poder e também castigar de maneira notável a sua revoltosa ousadia. Nenhum anjo poderia com êxito opor-se à lei de Deus, que é tão sagrada como ele próprio. Advertiram todos a que fechassem os ouvidos ao raciocínio enganador de Lúcifer e insistiram com este e seus seguidores para buscarem a presença de Deus sem demora e confessarem por fim o erro de pôr em dúvida a sua sabedoria e também a sua eterna autoridade. Muitos estiveram dispostos a dar atenção a este conselho, a arrepender-se de sua desafeição e procurar de novo ser recebidos no favor do Pai e do seu Filho. Lúcifer, porém, tinha pronto outro engano. O grande rebelde declarou então que os anjos que com ele se uniram tinham ido muito longe para voltarem atrás. Que ele conhecia a lei divina e sabia que Deus não perdoaria. Declarou que todos os que se sujeitassem à autoridade do céu seriam despojados de sua honra, rebaixados de sua posição. Quanto a si, estava decidido a nunca mais reconhecer a autoridade de Jesus. A única maneira de agir que restava a ele e também aos seus seguidores, dizia, consistia em vindicar sua liberdade e adquirir pela força os direitos que não lhes haviam sido de boa vontade concedidos por Deus. Tanto quanto dizia respeito ao próprio Satanás, era verdade que ele havia ido longe demais para que então pudesse voltar. Mas não era assim com os que tinham sido iludidos pelos seus enganos. Para estes, os conselhos e rogos dos anjos fiéis abriram uma porta de esperança, e se eles houvessem atendido a esta advertência, eles poderiam ter sido arrancados das mãos de Satanás. Mas ao orgulho, ao amor para com o seu chefe e também ao desejo de uma liberdade sem nenhuma restrição, permitiu-se terem o domínio, e as instâncias do amor e misericórdia divinos foram finalmente rejeitadas. Deus permitiu que Satanás levasse então avante a obra até que o espírito de desafeto amadurecesse em ativa revolta.
Era necessário que seus planos se desenvolvessem completamente, a fim de que todos pudessem ver a sua verdadeira natureza e tendência. Lúcifer, sendo querubim ungido, foi altamente exaltado. Ele era grandemente amado pelos seres celestiais e forte era a sua influência sobre eles. O governo de Deus incluía não somente os habitantes do céu, mas todos os mundos que ele havia criado. E Lúcifer concluiu que, se ele pôde levar consigo os anjos do céu à rebelião, poderia também levar todos os demais mundos. Tinha ele artificiosamente apresentado a questão sob o seu ponto de vista, empregado sofisma e fraude a fim de conseguir os seus objetivos. Seu poder para enganar era muito grande, amigos. Disfarçando-se sob a capa da falsidade, alcançou uma grande vantagem. Todos os seus atos eram de tal maneira revestidos de mistério que era difícil descobrir aos anjos a verdadeira natureza da sua obra satânica. Antes que se desenvolvesse completamente, não poderia mostrar-se a coisa ruim a qual era. Sua desafeição não seria vista como sendo a rebelião. Mesmo os anjos fiéis não podiam compreender completamente o caráter ou ver para onde essa obra estava levando os demais anjos. Lúcifer havia a princípio dirigido as suas tentações de tal maneira que ele próprio pareceu achar-se comprometido. Os anjos que ele não pôde trazer completamente para o seu lado. Então ele acusou-os de indiferença aos interesses dos seres celestiais. E da mesma obra que ele próprio estava fazendo, acusou os anjos fiéis. Consistia sua astúcia em perturbar com argumentos sutis referentes aos propósitos de Deus. Tudo que era simples ele envolvia em mistério e, por meio de artificiosa perversão, lançava então a dúvida sobre as mais claras declarações de Jeová. E sua elevada posição, tão intimamente ligada com o governo divino, dava agora maior força às suas representações. Deus apenas então podia empregar meios que fossem coerentes com a verdade e com a justiça. Satanás podia usar o que Deus não podia, a lisonja e também o engano. Procurou falsificar a palavra de Deus e de maneira errônea figurou seu plano de governo, pretendendo que Deus não era justo ao impor lei aos anjos, que exigindo submissão e também obediência de suas criaturas, estava sim simplesmente a procurar a exaltação de si próprio. Era, portanto, necessário demonstrar perante os habitantes do céu e de todos os mundos que o governo de Deus é justo e que sua lei é perfeita. Satanás fez com que parecesse estar ele procurando promover o bem do universo. O verdadeiro caráter do usurpador e o seu objetivo real devem ser compreendidos por todos, meus amigos. Ele deve ter tempo, então, para manifestar-se pelas suas obras iníquas. A discórdia que sua conduta determinou no céu, Satanás lançou sobre o governo de Deus. Todo o mal declarou ele ser o resultado da administração divina. Ele alegava que era seu objetivo aperfeiçoar os estatutos de Deus. Por isso, permitiu Deus que ele demonstrasse a natureza de suas pretensões, a fim de mostrar o efeito de suas propostas mudanças da lei divina. A sua própria obra o deve condenar, amigos. Satanás pretendeu desde o princípio que não estava em rebelião. O universo todo deve ver então o enganador desmascarado. Mesmo quando foi expulso do céu, a sabedoria infinita não destruiu a Satanás. Vendo que unicamente o serviço de amor pode ser aceito por Deus, a fidelidade de suas criaturas deve repousar em uma convicção da sua justiça e benevolência. Os habitantes do céu e dos mundos não estando preparados para compreender a natureza ou consequência do pecado, não poderiam ter visto então a justiça de Deus se ele destruísse Satanás. Houvesse ele sido imediatamente destruído, e alguns teriam servido a Deus pelo temor
em vez de o fazer pelo amor. A influência do enganador não teria sido completamente destruída, tampouco o espírito da rebelião teria sido totalmente desarraigado. Para o bem do universo, através dos interminos séculos, ele deveria desenvolver mais completamente seus princípios, a fim de que suas acusações contra o governo divino pudessem ser vistas sob sua verdadeira luz por todos os seres criados. E então a justiça e a misericórdia de Deus, bem como sua imutabilidade com relação à lei, poderiam para sempre ser postas fora de perigo e de questão. A rebelião de Satanás deveria ser uma lição para o universo, meus amigos, durante todas as eras vindouras. Perpétuo testemunho da natureza do pecado e também dos seus terríveis resultados. A atuação do governo de Satanás e os seus efeitos, tanto sobre nós, os homens, como sobre os anjos, iriam mostrar qual seria o fruto de se pôr de parte a autoridade divina. Testificariam que, ligado à existência do governo de Deus, está o bem-estar de todas as criaturas que Ele criou. Assim, a história dessa terrível experiência com a rebelião seria, uma vez perpetuada para todos os seres santos, para então impedir que fossem enganados quanto à natureza da transgressão da lei de Deus. Bom, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Satanás e Diabo. Sim, ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Enfim, o conflito no céu terminou. Mas Satanás desceu até nós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Por isso, meu desejo é que o Espírito Santo seja derramado abundantemente sobre você e sobre sua família, para que em Cristo vocês vençam e tenham vida eterna. Um grande abraço e até a próxima.